Mesmo o projeto saindo do jeito que nós queríamos, somente a prática vai te mostrar se aquilo ali realmente foi eficiente. Então, depois de 6 meses viajando por Uruguai, Argentina e Chile, nós descobrimos que algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Então a gente vai tratar nesse vídeo das coisas que nós faríamos diferente se fosse hoje. Esse vídeo vai ser complementar ao vídeo do tour do motorhome. Então se tu não viu, é melhor tu ver ele primeiro para fazer sentido e depois tu volta aqui. Como nós citamos no vídeo do tour, nós projetamos a casa junto com o pessoal da Atacama Motorhomes e nós criamos um ideal. Só que aquilo é o ideal de um projeto e aquilo a gente vai ter noção se vai funcionar ou não só colocando na prática. Então, depois de 6 meses viajando, a gente teve uma real noção do que funcionou e o que poderia ser melhor. Então, a gente cruzou com outros viajantes, a gente trocou ideias, a gente viu, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então, vamos comentar o que realmente poderia ter melhorado no nosso carro, justamente para ajudar pessoas que estão construindo ou estão pensando em construir um motorhome agora. Outra coisa que eu quero falar é sobre o tamanho e o espaço. A gente pegou esse modelo aqui, que é o menor da categoria furgão da Sprinter. A gente pegou ele justamente para ajudar nas manobras, para entrar em ruas pequenas, porque a gente não sabe o que ia vir pela frente. Então por isso que a gente optou por esse tamanho. Outra coisa que as pessoas têm muita curiosidade de saber se o tamanho interno, se ele é muito pequeno, se ele é suficiente. Eu acho que na verdade isso tem mais relação com o projeto que tu fizer do que com o próprio espaço interno. Acredito que também tem a ver com o teu perfil, né? E falando especificamente sobre o desenho do projeto e vendo outros viajantes, eu acredito que hoje em dia a gente mudaria o desenho do projeto. Como vocês puderam ver, a cozinha fica bem em frente ao banheiro. Só que até chegar à cama ficou um corredor muito estreito. Então é difícil para se locomover, para a gente passar. Quando um, por exemplo, está na cozinha e outro quer chegar na cama, é complicado, é difícil, a gente tem que se espremer todo, sabe? Então eu acho que com relação ao desenho a gente mudaria algumas coisas. Mas é claro que tu tem que ver toda a viabilidade disso. Porque quando tu vai construir a casa de um carro, ele tem que estar equilibrado. Ele não pode estar pendendo para algum lado ou para o outro. Tem um modelo de projeto que nos agradou muito, que foi tu ter a cozinha ao lado do banheiro e a cama que tem lá no fundo e a sala ser uma coisa só. Só que esse tipo de coisa ser desmontável. Ou seja, a nossa cama a gente optou que ela fosse fixa, justamente para os dias que a gente estiver muito cansado, não precisar ficar montando e remontando esse tipo de coisa, só pegar e se atirar ali, sabe? Mas no dia a dia, para tu ter um espaço maior interno, é super válido esse tipo de coisa. Ter uma cama retrátil, que ela, além de ser cama, ela também pode ser sala, sabe? Ou seja, ela é cama e sofá ao mesmo tempo, e no espaço que sobrar, tu consegue colocar uma mesa. Então esse desenho mais flexível acho que seria mais interessante e nos agrada muito mais hoje em dia. Começando então aqui pela parte da frente do carro, a primeira coisa que a gente gostaria de mudar são as questões dos bancos. Como a gente fez os bancos giratórios, esse banco daqui a gente colocou um outro banco que não é o original da Sprinter e nós optamos por um banco que tinha já lá na montadora. E esse banco ele não é muito confortável. Então, para longas viagens, se torna meio desconfortável, né? E o próprio banco da Sprinter mesmo, do motorista, ele também não é muito confortável. Então, quem tiver condições, invista em um banco confortável, porque é essencial para longas viagens. Outro ponto que a gente queria mencionar é sobre essa cortina que a gente acabou colocando justamente nessa divisória que a gente tirou. Nós colocamos aqui para ficar mais fácil, porque nós mesmos instalamos ela aqui. Mas o que a gente queria mesmo é ter colocado ela junto aos vidros aqui lateral e esse vidro da frente, porque a gente ia ganhar privacidade em toda essa área da cabine. Mas a gente achou muito difícil. Para nós teve uma dificuldade na hora da instalação, de colocar trilhos e fazer a dobra aqui, ó, justamente aqui, ó, e para fazer as instalações nessa parte aqui, ó. Então a gente também encontrou um material de alumínio que era simples, mas a gente não botou muita fé, achou que ia ser que não ia ser muito durável, digamos assim. Então a gente não investiu nisso. A gente também fez orçamentos nessas lojas de cortina, só que foi muito caro, sabe? A gente desistiu na hora. Então a gente acabou optando por fazer aqui e deixou para fazer em outro momento nessa parte rente aos vidros. Outra coisa que eu gostaria de fazer, mas que daí aqui o conflito entre eu e o Fábio é um armarinho nessa parte aqui. Porque
como o teto é alto, a gente tem um espaço considerável que poderia fazer uma portinha aqui e poder guardar coisas, tipo variáveis, né? Só que a questão é, como a gente tem essa passagem da cabine para a parte interna da casa, o Fábio acha que isso poderia quando a gente levanta dos bancos aqui da cabine, bater com a cabeça nesse teto mais baixo. Mas seria uma boa opção. Logo na entrada aqui da casa, nessa parede que tem na lateral da geladeira, originalmente tinha um apoio aqui para ajudar a subir esse degrau. Mas como somos jovens, não precisamos disso, a gente pediu para retirarem e pensando em colocar aqui uma grade para colocar frutas ou outras coisas. Só que a gente nunca achou algo que fosse numa espessura adequada, porque se a gente colocar algo muito grande, vai bloquear um pouco essa entrada que já não é muito larga, né? Então até agora ele tá livre ainda, mas a gente pensa em colocar alguma coisa aqui. Outra coisa que a gente queria comentar é com relação à janela aqui, a tela mosqueteiro e a cortina. Que isso aqui que a gente acabou fazendo, que foi um meio artesanal, ficou aquela relação do custo-benefício, porque saiu bem mais barato. Mas se tu tem condição de comprar aquela janela que vem a tela mosqueteiro e tu baixa ele vira cortina também, esse seria, digamos, o mundo ideal da facilidade, né? Tu vai ter tudo ali no engate só. Por que eu digo isso? Porque esse jeito que nós fizemos aqui, a tela mosqueteira não é do melhor dos mundos. Porque ela, sim, ela cobre tudo e essa é bom. O problema é que ela, na hora de tirar, ela não é tão fácil. E ela é um pouco grande também, até se tu quiser retirar e guardar. Fica até difícil, onde que eu vou guardar aqui, sabe? Então a gente pensou em algumas opções, que seriam, tipo, colocar, em vez disso aqui, colocar velcro, que tu poderia abaixar e subir aqui. Ou alguma forma, exatamente, que tu conseguisse fazer esse tipo de coisa, esse movimento aqui, sabe? E talvez deixar aqui exatamente a tela mosqueteiro aqui, não tirar ela, sabe? Como a gente cozinha bastante aqui dentro do carro, seria importante ter uma coifa nessa parte aqui, ou um exaustor também. A maioria das pessoas utiliza o exaustor para ajudar a tirar toda essa fumaça, porque geralmente quando a gente faz à noite fica um cheiro bem forte de comida aqui dentro. Outra coisa que o Fábio me lembrou aqui também é que como esse fogão ele fica na frente da nossa porta de correio aqui da entrada, quando a gente abre essa porta para entrar luz, acaba entrando o vento também e atrapalha então aqui o gás do fogão. Então uma boa opção seria colocar algo para bloquear um pouco essa entrada de vento. E o Fábio disse que vai consertar isso ainda. Aqui na cozinha, falando do forno elétrico, ele não teve muita utilidade porque nós não tínhamos as placas solares. Então nós não tínhamos tanta energia para consumir. Então se ele fosse a gás, a gente teria utilizado ele muito mais. Porque o forninho é uma mão na roda. Se tivesse que trocar alguma coisa no nosso banheiro, seriam duas coisas. Primeiro, a porta, que ela é uma porta de abrir e fechar. E como a gente não consegue nem abrir ela numa totalidade, ó, ela bate aqui, ó. Então, acho que o ideal seria uma porta em sanfona. Só que eu teria que ver custo, viabilidade e formas de fazer e instalar também. E outra coisa que a gente reparou também que podia ser melhor, diminuir o espaço do banheiro para a gente ganhar um espaço interno aqui e o porta-pote fazer muito parecido com o que o pessoal do projeto do Norte ao Norte fez, que eles colocaram para baixo da cama, sabe? Na parte de fora do banheiro, que eles vão utilizar, eles puxam para utilizar. Então tu ganharia, tipo, eu cortaria isso aqui praticamente do banheiro. Aqui no quarto, então, bem aqui no fundo, essa parede que fica bem aqui, nós pensamos muito sobre tirar ou deixar ela. Porque tem um lado positivo de ter ela aqui que fica tudo fechado e quando a gente está dirigindo, por exemplo, em lugares que tem muita areia e entra areia lá pela parte de trás, não entra areia aqui dentro do quarto. Só que ao mesmo tempo a gente fica muito fechado, sabe? A gente não tem aquela liberdade de abrir as portas lá de trás e ter a visibilidade que tu teria se tivesse aberto. Então é uma coisa que tem que se pensar, porque a gente sofreu bastante nos lugares que a gente foi, que teve muito rípio, porque lá a parte de trás ali, onde fica ali o bagageiro, ficou com muita areia, e nós tivemos que limpar várias vezes. Então a gente ficava imaginando se tivesse tudo aberto aqui e entrar
ia ficar praticamente toda a casa coberta de areia, sabe? Então é uma coisa que tem que se pensar, e por isso que até hoje nós não abrimos essa parte aqui do fundo. Aqui na parte de trás do carro eu queria ressaltar um ponto. Nós colocamos a caixa d'água aqui na parte de dentro, justamente porque nós vamos passar por lugares muito frios e para não ter o risco de congelar a água e a parte do encanamento. Mas se você não vai para esse tipo de lugar, não tem necessidade de colocar aqui dentro, pode colocar na parte de baixo do carro e ganhar esse espaço aqui para colocar outras coisas. Gravando? Na parte de trás aqui... Que foi, Lorde? Depois vai brigar contigo. Depois. Velho, calma. Deixa a gente... Oi? Não, deixa a gente gravar. Depois eu vou lá contigo, tá?